Olá, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez, virtualmente, ao espaço Novo Tempo de Imperatriz. Um lugar especial, um lugar para ser, pertencer, envolver e transformar. Antes da nossa mensagem dessa noite, apenas dois recados. O primeiro, a partir do próximo domingo, os nossos cultos retomam a modalidade presencial. Eu sei que você já está se programando para voltar de férias, para retornar à Imperatriz, retornar às atividades. Então, nos domingos de agosto, os nossos cultos normalmente ocorrerão aqui neste lugar, na rua Minas Gerais, número 1050, nos Três Poderes. Todos são convidados a estar conosco mais uma vez. Outra coisa, agora no mês de agosto, nós teremos a celebração dos 10 anos do Espaço Novo Tempo de Imperatriz. E você é nosso convidado a participar. Nós queremos ter um grande movimento de celebração, mas acima de tudo, de avançamento de nossas atividades, para que mais pessoas conheçam a Cristo, para que mais pessoas, através do Espaço Novo Tempo, recebam uma mensagem de esperança. E eu quero deixar um desafio para você. Eu quero renovar o desafio já feito de cada casal convidar mais um casal para estar presente conosco durante a celebração dos 10 anos do Espaço Novo Tempo de Imperatriz. Quero convidar também as crianças, jovens, adolescentes, a cada um se comprometer em trazer um amigo para a nossa celebração. Nós queremos que ali na região da Praça dos Poderes, nós tenhamos um grande momento de celebração, de louvor ao nome de Deus. E, acima de tudo, um momento em que Cristo possa ser conhecido por mim e por você, e possa ser apresentado também aos nossos amigos, familiares, aqueles a quem amamos. E aí, você topa o desafio? Eu conto contigo. Na semana passada, nós falamos sobre 4 coisas que Deus não pode fazer. Você se recorda? Falamos sobre 4 coisas impossíveis para Deus. Falamos que Deus não pode mudar. Falamos de um Deus que não pode mentir. Falamos de um Deus que não pode ouvir a oração daquele que transgride a sua lei. E falamos de um Deus que não pode salvar o ser humano sem o seu consentimento, que não age sem que nós permitamos. Hoje, eu quero falar de 4 coisas que somente Deus pode fazer. Na verdade, 4 características que pertencem somente a Deus. E para isso, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 139. Você está com sua Bíblia aí? Ainda não? Vou te dar aí alguns segundos para que você busque sua Bíblia. Te recomendo buscar papel, caneta, anote. A gente aprende mais, a gente grava mais quando a gente anota, quando a gente escreve, quando a gente está prestando atenção ali e registrando aquilo que está sendo estudado. Salmo 139. Busque a sua Bíblia neste momento. Aproveite também, envie esse link da transmissão para outras pessoas, para os seus amigos, para que possam também conosco estudar a palavra de Deus neste momento. Isso, compartilhe aí, vou dar algum tempo para que você realize essa atividade. Pronto? Está com sua Bíblia em mãos? Preparado? Preparada? Vamos lá então ao nosso estudo da noite de hoje, deste domingo. Feche seus olhos, vamos falar com Deus antes para a leitura de sua palavra. Senhor nosso Deus e Pai, agora ao estudarmos tua palavra, a Bíblia, rogamos tua orientação. Que fales conosco por meio da palavra, que nos ajude a ouvir a tua voz. E ao estudarmos 4 características que somente o Senhor Deus tem, que possamos conhecê-lo melhor e amá-lo mais. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 139 é um salmo muito bonito, um salmo conhecido, e ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Segundo parágrafo agora. Para onde me ausentarei do teu espírito?
Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao meu redor se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Terceira estrofe. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. E agora, o quarto e último parágrafo deste salmo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti e, como teus inimigos, falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. E ele conclui dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Salmo 139, ele faz parte de um conjunto de salmos conhecido como as 8 orações, ou os 8 salmos de oração, que vai do Salmo 138 até o Salmo 145. Este é um salmo reconhecido como de Davi e é uma de suas grandes orações registradas na Bíblia. Pertence ao 5º grupo de salmos de autoria davídica. O Salmo 138, ele fala sobre a elevação transcendente de Deus. Deus, o Deus da Bíblia, Yahvé, é o Deus que está acima de todos os deuses, é o Rei dos reis, acima de todos os reis. Quando vamos ao Salmo 139, encontramos agora uma diferença nas características desse Deus. Esse Deus que é transcendente, esse Deus que é grande, ele também se faz pequeno e ele é imanente, ele está perto a tal ponto de nos cercar por todos os lados e de nos conhecer nos mínimos detalhes. Este salmo também apresenta 4 características que são distintas, que pertencem apenas ao Senhor Deus. Como eu mencionei na leitura, o salmo está estruturado em 4 estrofes. A primeira vai do verso 1 ao verso 6 e revela que o Senhor, ele sabe todas as coisas. Ou seja, Deus é onisciente. A segunda estrofe vai do verso 7 ao 12 e mostra que o Senhor está presente em todos os lugares. Ele é onipresente. A terceira estrofe, do verso 13 ao 18, diz que o Senhor possui poder ilimitado. Ele é onipotente. E a última estrofe, do verso 19 ao 24, mostra que o Senhor é santo. Ele possui santidade. 4 elementos que apenas Deus possui: onisciência, onipresença, onipotência e plena santidade. Vamos estudar então cada uma das características e aprender o que Davi está falando para a gente no Salmo
139. Primeiro, onisciência. Quando falamos de onisciência, não estamos dizendo apenas que Deus domina todas as ciências, que Ele conhece todas as coisas. Davi está falando de um Deus que é tão pessoal que nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Um Deus que sabe quando eu me assento, quando eu me levanto. Um Deus que conhece cada um dos meus passos. E não apenas os passos que eu dei, mas os passos que eu ainda darei. Ele conhece o fim desde o começo. Ele conhece todos os meus dias, quando nenhum deles existia ainda. Este tema não é novo no livro dos Salmos. No Salmo 7, verso 9, na segunda parte, diz: pois sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus conhece a nossa mente, conhece nossos sentimentos. Ele sabe tudo ao nosso respeito. No Salmo 26, verso 2, o salmista diz: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda o meu coração e os meus pensamentos. Este é um Deus que nos conhece por inteiro. Quando vamos ao Evangelho de João, encontramos uma declaração significativa sobre Cristo. No capítulo 2, verso 24 e 25 é dito: mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Percebe? Cristo conhecia os homens que estavam ao seu redor. Ele não se deixava enganar pela aparência ou posição. Ele conhecia todos, mesmo que ninguém dissesse nada a respeito de cada um deles. É por isso que ele conhecia Zaqueu quando estava em cima da árvore e sabia da transformação que ocorreria em sua vida. Ele conhece o coração. Ele conhece o íntimo do ser humano. Certa vez alguém me parou e disse: pastor, se Deus me conhece tão bem, se Deus sabe todas as coisas, e se Ele conhece as palavras que eu estou pensando antes que elas cheguem à minha língua, antes que saiam da minha boca, por que eu deveria orar? É uma pergunta razoável, não? Por que eu devo falar para alguém algo que ele já sabe? Por que eu deveria contar para Deus aquilo que ele já tem um conhecimento melhor do que o conhecimento que eu mesmo tenho a respeito? Não é uma pergunta interessante? Se Deus é onisciente, se Ele sabe tudo desta forma, conhece o futuro, conhece o meu presente, o meu passado, por que eu devo orar? Por que eu devo falar com Deus como nós somos orientados a fazer? Precisamos entender que a oração não é uma necessidade divina. Deus já conhece. Ele não precisa que eu ore. Logo, a oração é uma necessidade minha. A oração é um dom da graça que baixa o céu, a terra. O trono é transferido do céu. E Deus se acampa ao meu lado quando eu oro. A oração não é um benefício a Deus para que Ele saiba aquilo que é desconhecido ou que está oculto. A oração é um benefício ao ser humano para que ele compreenda os pensamentos e os planos que Deus tem a seu respeito. A oração é um milagre que Deus faz para que eu entenda qual é a vontade dEle. A oração não transforma Deus a minha vontade, mas quanto mais eu oro, eu é que sou transformado à vontade de Deus. Nós não temos conhecimento algum, somos fracos, pequenos. Já o conhecimento divino, ele é tão elevado e é tão grandioso que, segundo o verso 6, nós nem mesmo conseguimos atingir. Portanto, amigo, esse Deus que te conhece tão bem, esse Deus que sabe todas as coisas, só te pede algo: confie. Confie. Confie naquele que vai além. Quando uma oração não for respondida como você deseja, quando nem tudo ocorrer na sua vida da forma como você planejou, confie que o Deus que conhece o fim desde o começo está a te guiar. Não se precipite no seu próprio caminho, mas confie naquele que sabe todas as coisas. Ele indicou a direção correta a seguir, está na sua palavra.
é o guia para todo ser humano, é o nosso mapa e bússola. Portanto, confie. Não ande no seu próprio caminho. Uma vez uma pessoa me perguntou: pastor, por que eu não posso guardar a terça-feira? Terça-feira é minha folga. Por que tem que ser o sábado no 7º dia? Pastor, morre gente no sábado, morre gente domingo, morre gente quarta, chove sábado, chove domingo, faz sol sábado, faz sol terça. Por que tem que ser o sábado? Ele não tem mais horas, não tem uma quantidade de horas menor, é igual a qualquer outro dia. E eu disse sim, ele é idêntico a qualquer outro dia da semana. Só tem uma diferença. Deus pediu este dia e não outro. Temos que confiar, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando a lógica aparentemente não responde às nossas questões. Confiemos naquele que sabe todas as coisas. Pastor, por que eu tenho que devolver parte da minha renda, daquilo que Deus me deu, como dízimos e ofertas? Porque Ele pediu. Confie que o Deus que dirige a sua vida sabe o que é melhor para você. Pastor, porque eu não devo namorar aquele menino, aquela menina, só por causa das características, só porque ele não é cristão, só porque ele não segue os mesmos princípios que eu. Pastor, mas que besteira! Confie naquilo que Deus solicita a você. Entregue por completo o teu caminho a Ele. Confia nele. Ele sabe o fim desde o começo. Ele é quem é onisciente. Ele é quem sabe de todas as coisas. Nós não temos conhecimento algum. A nossa visão é estreita, limitada, e o nosso conhecimento é nada. Confie no Senhor. Entregue a sua vida, a direção dela completamente ao Senhor. A segunda característica apresentada pelo Salmo, que está no 2º parágrafo, do verso 7 ao 12, é o Deus que tem onipresença. É o Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Que Deus grandioso, capaz de encher todo o universo. A onipresença de Deus é demonstrada de duas formas neste salmo. A primeira, no caráter vertical. Ele diz que mesmo que eu vá até o céu, lá Deus me encontrará. E se eu fizer na sepultura minha cama, ainda ali o Senhor estará também. Deus pode alcançar acima ou abaixo. Mas também temos um caráter horizontal. Se eu pegar as asas da alvorada, for até o oriente, ou se eu for às extremidades do mar, ainda ali, no lugar mais remoto, a mão de Deus poderá me alcançar. Em Isaías 40, verso 22, Deus diz por meio do profeta que Ele é quem está sentado sobre a cúpula ou sobre a redondez da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Esse Deus que preenche toda a terra, que está em todo lugar, Ele olha para você. Ele te vê com carinho especial. Ele sabe o seu nome e sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Você já parou para pensar nisso? Que o Deus que é capaz de preencher todo o universo, Ele se preocupa de forma muito particular com a sua vida e sabe cada detalhe da sua caminhada. Nós temos que confiar que esse Deus está presente, Ele cuida de nós. Ele não é capaz apenas de saber todas as coisas e de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas Ele é capaz de se preocupar com você em cada lugar aonde você vai. Não existe lugar onde você possa se afastar de sua presença. Não existe buraco mais profundo em que Ele não possa te encontrar. Não existe distância aonde você possa se ocultar da sua face. Isso deve ser muito confortador. Em suas lutas, em suas labutas diárias, em suas necessidades, Ele está perto. Ele vê quando você sorri, mas Ele também está perto quando você chora. Ele está ao seu lado quando você vence, mas também está perto quando você perde. O nosso Deus a todo momento está conosco. Quando Adão e Eva pecaram e Deus pergunta onde estás, não é porque ele não sabia, lembre-se, ele sabe todas as coisas.
e Ele está em todos os lugares, mas era um Deus amoroso que mostrava, olha, por mais que vocês tentem se esconder, eu desejo estar perto. Quando Elias sente medo e foge, e vai até uma caverna e pede a morte, Deus lhe faz uma pergunta que está no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, na última parte do versículo 9. Deus pergunta a Elias, Elias, que fazes aqui? O que você faz aqui? Elias está tentando se esconder nessa caverna. Eu estou aqui, Elias. Elias, você ficou com medo lá, pensando que estava sozinho. Elias, eu estava lá. Elias, eu estava com você em toda a caminhada. Elias, quando você adormeceu, eu enviei pão para que você se alimente. Elias, eu estou presente. Quando Jacó foge e coloca uma pedra por travesseiro, e Jacó pensa que está abandonado e sozinho, agora está longe de casa, é fugitivo e errante, seu irmão o odiava, não tinha mais o apreço, seus queridos. Deus aparece a ele no sonho e mostra uma escada que liga a terra ao céu para dizer, Jacó, você não está distanciado de Deus, eu estou neste lugar. E essa declaração que ele faz, eu não sabia, mas Deus estava aqui. Deus está em toda parte. Ele é onipresente. A sua presença nos alcança aonde quer que nós possamos ir. Aonde quer que estejamos, Deus sempre estará lá. A terceira característica de Deus apresentada no Salmos 139 está no terceiro parágrafo, que vai do verso 13 ao verso 18. É um Deus que tem onipotência. É um Deus que faz aquilo que está oculto. É um Deus que pode formar a vida. Em Gênesis 17, verso 1, na segunda parte do texto, quando ele aparece a Abraão, ele diz, eu sou Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que tem todo o poder. O livro de Jó também é um livro interessante, está aqui antes do livro dos Salmos. E o livro de Jó é conhecido pelo debate que há entre Jó e seus amigos, depois entre Jó e Deus, sobre o que era justo e o que não era. E de fato que Jó estava sofrendo não era justo, ele nada fez para merecer aquilo. Mas no capítulo 42 ele faz declaração que é formidável. Após o conhecimento obtido sobre Deus por meio de seu sofrimento e dos momentos de oração, de conversa com Deus, Jó declara no verso 2 do capítulo 42, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O nosso Deus é este Deus. Os planos que Ele tem para a sua vida, impossível que sejam frustrados. Os planos e as suas promessas se cumprirão, porque Ele pode todas as coisas. O nosso Deus é onipotente. No verso 14, o salmista diz que as obras dele são admiráveis e que em seu poder Ele formou o próprio interior, o nosso interior, nos teceu ainda no seio de nossa mãe, verso 13. O nosso Deus é o único que pode criar do nada. Nós encontramos esse relato no Gênesis. Deus apenas diz, haja, e as coisas surgiram. Ele não precisa de nada pré-existente para criar. Ele é a fonte de toda a vida. Ele é a fonte de todo o poder. Ele diz, e as coisas surgem. No Salmo 33, verso 9, o salmista declara, pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. É o Deus maravilhoso, todo-poderoso, que cria por meio de sua palavra. Esse Deus todo-poderoso também é o Deus que, além de criar, sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. O profeta Isaías traz uma mensagem de Deus no capítulo 40, verso 25 e 26 diz, com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo, o Senhor Deus. Levantem os olhos ao alto e vejam, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas.
as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Uau! Que Deus poderoso! Ele sustenta os céus com a sua palavra de ordem. Todas as estrelas seguem o seu curso e nenhuma falta, porque ele é quem as mantém. E os recursos da onipotência estão ao nosso alcance, eles são em nosso favor. Mais à frente, a partir do verso 27, Deus fala por meio de Isaías dizendo: por que então você diz a Jacó, e você fala a Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Uau! Esse Deus é poderoso e Ele é quem nos sustém. É a sua mão que nos segura. No capítulo seguinte, Isaías 41, verso 10, ele diz: não tema, porque eu estou com você, eu que comando o universo, eu que sustento todas as coisas com a palavra do meu poder, eu que coloco o mundo em seu lugar e o faço girar no tempo certo, eu que dou a chuva e o sol. Te digo, não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Você já parou para pensar que o seu Deus é o Deus onipotente, que pode todas as coisas? Por que temer? Eu estou com vocês. E ele diz: eu lhe dou forças. Sim, eu ajudo. Sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Amigos, o nosso Deus, ele é poderoso. O teu Deus é poderoso e ele é com você. Nunca esqueça disso. O último parágrafo, do verso 19 ao 24, nós encontramos um tema muito bom de se estudar, muito relevante e que está em toda a palavra, em todas as escrituras, a santidade de Deus. Quando Moisés é chamado, se aproxima da sarça ardente, Deus diz o quê? Tire a sandália dos pés, porque até o lugar onde Deus está se torna santo, Ele é santo. E o que a Bíblia apresenta é que somente Deus é santo, somente Ele de fato possui santidade. Em Isaías 40, ainda no verso 25, ele pergunta: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo, Ele é santo. Em Isaías 6, no verso 3, quando Isaías é chamado por Deus para o ministério e ele tem uma visão do céu, ele vê os anjos louvando a Deus e eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando João tem uma visão do céu, ele vê seres celestiais louvando a Deus. E esses seres declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4, versículo 8. A santidade de Deus não lhe permite suportar o ímpio e a maldade. A santidade de Deus afasta dele aquilo que é mal. Por isso que em Abacuque 1,13, na primeira parte, é dito: tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por isso a oração de Davi é justa. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, por de mim, homens violentos. Está aí no verso 19, na introdução do parágrafo. Contudo,
A santidade de Deus não prescruta apenas os homens maus para que recebam sua recompensa. A santidade de Deus também, ela retoma o pensamento inicial do Salmo, de que Deus conhece o nosso interior, que Deus conhece a mim e a você. O Deus que é santo vê a distinção que há em nós da sua santidade, vê a nossa real condição. E por isso a oração do salmista faz sentido no verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E então ele diz, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algo que me afaste da santidade que existe em ti. E guia-me pelo caminho que é eterno. Esta é a oração que nós também devemos fazer. Quando percebemos a santidade de Deus, nos encontramos longe de apontar o dedo, olhar os defeitos uns dos outros. Quando conhecemos de fato a santidade de Deus, percebemos a imensidão do pecado que existe em nós. Percebemos o quão distante dele estamos e somos incapazes de olhar para o próximo e apontar nele alguma falha ou fracasso, porque estamos preocupados e atentos demais às nossas próprias falhas e fracassos. A santidade de Deus o distingue, mas também nos ajuda a compreender qual é a nossa real situação. Antes de apontarmos o dedo, nós devemos pedir de fato que o Senhor nos avalie e corrija o que de errado há em nós. Tal atitude deve nos levar a uma oração honesta de confissão do pecado. Quando Davi é alertado por Natã e reconhece, cai em si, percebe o seu pecado, ele escreve uma das orações mais conhecidas e poderosas da Bíblia, que está no Salmo 51. E Davi diz, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Salmo 51, do verso 1 ao 4. Deus é santo, e por isso ele pode julgar com precisão. Ele conhece o pecado que é em nós, mas ele também tem poder e o desejo de nos purificar de todo mal. Há algum tempo atrás, enquanto passeava em uma praia, eu presenciei uma cena que chamou a minha atenção. Naquela praia havia um quebra-mar feito de pedras. Ele era alto e as ondas batiam com violência naquelas pedras. E de repente eu vi a cena de um pai que conduzia a menina e ela queria andar sobre as pedras e ele a conduzia pela mão e então a soltou no meio daquele quebra-mar e ele ficou aqui no meio das ondas. E de repente ela se virou para o pai e ele disse, pula, que o papai segura, pula. E aquela menina que tinha um olhar preocupado, que observava as ondas e o barulho das ondas que batiam naquela parede de pedras, agora simplesmente fecha os olhos, abre os braços e se permite cair. Ela tinha uma certeza, o pai a seguraria com sua mão poderosa. Ela sabia que o pai a poderia acolher. Amigos, como é bom sabermos que nós temos um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente e santo. Como é bom saber que temos um pai com todas as características e que cuida de cada um de nós. Ele é perfeito, ele não muda. Portanto, confie nele. Entregue hoje o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E por certo mais, ele fará. Não quer você pautar a tua vida de acordo com a palavra de Deus e confiar nesse Deus apresentado. Esse Deus que sabe todas as coisas. Esse Deus que está em todos os lugares. Esse Deus que pode todas as coisas. E esse Deus que é santo e pode nos purificar de todo pecado. Se é o seu desejo, ore comigo mais uma vez neste momento.
Nosso Deus e Pai, ajuda-nos a confiar em Tua mão. Sabemos que a Tua destra, ela nos guia, que a Tua mão direita nos sustenta, e se cairmos, ela nos levanta, porque o Senhor pode todas as coisas. Ajuda-nos a confiar que existe um Deus que está ao nosso lado, um Deus que está presente em todos os lugares, e que mesmo que em algum momento envergonhados queiramos fugir de Sua presença, não conseguimos. Isso pode trazer um certo terror, temor, mas, Senhor, isso também nos traz alegria. Nada pode nos separar de Ti e do Teu amor que é por nós. Obrigado por Teu poder e graça em nossas vidas. Abençoai-nos. Abençoai cada família, cada pessoa aqui conectada. Que esta mensagem possa falar ao seu coração. Possa atingir suas mais internas, íntimas necessidades. E que possa trazer resposta às nossas maiores inquietações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Forte abraço.